A paz, meu irmão, tudo bom? Vamos continuar o estudo da antropologia. Você que acompanha a gente sabe que nós já postamos 2 vídeos através do estudo da antropologia bíblica, tá bom? Nós postamos 2 vídeos e o último nós terminamos falando sobre corpo, alma e espírito. Nós terminamos falando a respeito do homem trino, onde nós cremos que nós somos um espírito que tem uma alma que habita dentro de um corpo. Então nós explicamos a respeito do espírito quando, segundo Eclesiastes capítulo 2, segundo o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo 12, versículo 7, diz que após o ser humano morrer, o corpo, a matéria, volta para a terra e o espírito retorna a Deus. Tendo essa base, nós temos uma ideia que tanto o espírito das pessoas boas quanto o espírito das pessoas má, eles retornam para Deus. Por quê? Porque a parte do espírito, ela é a conexão com Deus. Então, tanto bom quanto ruim, tanto aquele que faz as coisas boas, com aqueles que evitam fazer as coisas boas, mas mesmo assim eles fazem as coisas má, todos esses vão retornar o espírito para Deus. E aí ficando o corpo que retorna para a terra e a alma agora, que ela também vai ser direcionada a um lugar, tá bom? Então, hoje eu quero usar aqui com você uma base bíblica. Você sabe, quem estuda a teologia sabe que muitos estudos, alguns estudos nós temos muitas ideias, muitas teorias, muitos debates, alguns estudos, e esse talvez que nós vamos trazer hoje seja um dos que mais dá debate, porque nós vamos estudar a respeito do sono da alma, vida após a morte. O que acontece quando cada um de nós chegarmos o nosso dia e nós partimos dessa terra, desse mundo, o que vai acontecer com cada um de nós? E aqueles que já partiram, a sua alma está lá no caixão, acompanhada com o corpo, o que vai acontecer, sendo que nós sabemos que a Bíblia diz que naquele último dia os mortos ressuscitarão. Então, nessa ideia, nós tentamos já entender que a alma está com o corpo, que o espírito também está junto. O que nós podemos falar a respeito desse assunto tão polêmico? Como eu falei, nós temos várias e várias interpretações, várias e várias ideias, e aqui, segundo o estudo que nós temos aqui, com base também na apostila aqui que nós estudamos a teologia, eu quero deixar alguns pensamentos para você, tá bom? Eu quero usar por base aqui o texto de Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Eu quero ler alguns versículos aqui e eu quero explicar algumas coisas aqui, algumas ideias que nós podemos ter a respeito da vida após a morte, tá bom? Lucas 16, versículo 19, está escrito assim: havia um certo homem rico que vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Havia um certo homem mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas e desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. No inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia a Lázaro para que ele possa molhar a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nestas chamas. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembra-te que
em tua vida recebeste os bens, e Lázaro, de igual modo, as coisas ruins. Mas agora ele é confortado e tu atormentado. Além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Suplico-te, pois, o Pai, ó Pai, que tu envies a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, para que eles não venham para cá, neste lugar de tormento. Disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas para que ouçam. E ele disse: Não, pai, mas se algum dos que morrem fosse até ele, eles os arrependeriam. E ele disse: Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, também não serão convencidos, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém, meu irmão? Aqui nós temos por base a passagem do rico e Lázaro, onde nós conhecemos, e diz a história ali que Jesus vai contar essa parábola. E nessa parábola nós vamos ter uma base do que acontece na vida após a morte. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu primeiro, os anjos levaram ele, os anjos escoltaram ele para o seio de Abraão. Temos também por ideia e por base que quando o ímpio vai morrer, quando o rico vai morrer, agora os demônios também vão o escoltar para o Hades, que na minha tradução está escrito inferno. Lembrando que a palavra Sheol, ela é uma palavra hebraica que significa descanso dos mortos ou descanso das almas. A palavra Hades também tem o mesmo significado, tá bom? Então a palavra Sheol, ela significa descanso dos mortos. A palavra Hades, ela é uma palavra grega que também significa descanso dos mortos. A mesma coisa é o inferno. Inferno é a mesma coisa, descanso das almas. Mas, Edilson, me explica. Então, todos nós que morremos, nós vamos para o inferno, para o Hades ou para o Sheol? Não. A Bíblia diz que quando aquele ímpio vai morrer, ele vai ser levado ao Hades. Mas o mendigo, a Lázaro, que tanto sofreu, ele vai ser levado agora para o seio de Abraão. Acredita-se, as culturas antigas, acredita-se que o seio de Abraão e o Sheol, ou o Hades, eles eram abaixo da terra. Antes de Jesus vir aqui nessa terra, antes de Jesus morrer, os dois ficavam abaixo da terra. Um pouco acima, um pouco acima ficava o seio de Abraão e abaixo ficava o Hades, tá bom? Mas que os dois eram embaixo da terra e havia um abismo entre os dois, a qual quem estava no seio de Abraão não poderia passar e quem estava no Hades não poderia passar para o seio de Abraão. Então essa é a primeira ideia que nós temos de quando as pessoas morriam antes da vinda de Jesus. A primeira coisa é que nós não acreditamos ou não temos por entendimento aqueles que morrem. Eles descansam. Quando nós vamos lá em João, capítulo 11, sobre o Lázaro, o amigo dele, que dormiu, quando as pessoas perguntam, e Lázaro, como está? E ele diz, Lázaro, nosso amigo está dormindo. Ele usa a mesma coisa com a filha de Jairo. Ele fala, não, a menina não morreu, ela está dormindo. Então, nós temos uma ideia que
Essa parte, quando a Bíblia vai dizer, nós vamos achar por várias vezes Paulo dizendo no Novo Testamento dos que dormem, nós temos a ideia do corpo que está descansando. Mas, segundo aquilo que nós já falamos, e eu vou voltar a retornar, Eclesiastes capítulo 12, versículo, está dizendo o quê? Quando nós morremos, o nosso espírito retorna para Deus e o corpo retorna para a terra. Então essa parte do corpo, a matéria, ela está dormindo, porque no dia do julgamento ela vai ressuscitar para que seja julgado. Nós temos base disso aqui, eu já vou falar daqui a pouco, tá bom? Então, e a alma? A alma agora, ela sim que vai para esse lugar, tanto o seio de Abraão quanto o Hades, o descanso das almas, o descanso dos mortos. Então o espírito retornou a Deus, a parte carnal, matéria, retornou à terra, e a alma é que a alma do ímpio ela vai para o Hades, e a alma do justo vai para o seio de Abraão antes da morte de Jesus. Quando nós vamos também, quando Jesus está para morrer, ele está na cruz, e o ladrão fala para ele, um dos ladrões que estão lá na cruz, ele vai falar para Jesus, Jesus, lembra de mim quando Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando Jesus diz para aquele homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso, nós temos a ideia agora que esse seio de Abraão, ele não vai existir mais agora após a vinda de Jesus e a morte de Jesus, mas ele vai para baixo do céu, aonde tem um paraíso no céu. Segundo aquilo que nós lemos também em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, nós vamos ver almas que clamam embaixo do céu. Seria esse, embaixo do trono, seria esse o paraíso no céu, segundo algumas interpretações que nós temos. Então, para você entender, eu particularmente acredito e ensino que a alma ela não descansa, porque nós temos aqui o próprio rico, ele dizendo, olha pai, manda que Lázaro toque o dedo na água e toque na minha língua, porque eu estou atormentado aqui. E nós sabemos que ainda ele não tinha recebido julgamento ali, mas já estava em um lugar de tormento. E algumas citações também nós vamos ver ainda nessa passagem, quando ele diz assim, olha, manda que Lázaro vá lá na minha casa e avise para o meu pai e para os meus 5 irmãos que eu tenho lá, para que eles se convertam e eles não venham para esse lugar de tormento. Então nós vemos ali naquela passagem que esse homem que era rico, ele lembra que tem um pai, ele lembra que tem uns irmãos, ele lembra que tem 5 irmãos, ele lembra que os seus irmãos não servem a Deus e ele sabe o tormento que ele está passando e por que ele está passando aquele tormento. Então ele fala, eu não queria que os meus irmãos viessem para cá, porque eu sei que aqui é um lugar de grande sofrimento. Do outro lado, agora nós temos Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, que também está falando que aqueles que estão no céu, eles estão falando, Senhor, até quando nós vamos gritar para o Senhor e o Senhor não vai julgar a nossa causa? Nós morremos pela sua palavra, nós morremos pela sua causa, nós morremos pelo Senhor, as pessoas nos mataram pelo Senhor. Então nós temos agora a mesma ideia, que as pessoas que estão lá no céu, eles lembram de tudo o que aconteceu. A parte da alma, tá? Alma, tanto no inferno quanto no céu, antes do julgamento. Então, para que você venha entender melhor ainda, nós não cremos que quando nós morremos, aí depois que nós ficamos esperando, nós vamos receber um julgamento para saber se vamos para o céu ou inferno. Não, o nosso céu ou o nosso inferno acontece em vida, tá bom? Então, o nosso primeiro julgamento acontece em vida. No momento que nós morremos, já está decidido se é céu ou inferno.
Quem acredita que depois da morte é que vai ser julgado para saber se vai para o céu ou para o inferno é a Igreja Católica e algumas outras igrejas que acreditam em purgatório, acreditam em alguns santos que vão salvar a pessoa. Não, nós não acreditamos desse jeito. Nós acreditamos naquilo que está em Apocalipse capítulo 20. As pessoas vão ressuscitar para o tormento eterno, que vai ser o julgamento, e a outra parte, a igreja, pelaquela obra que ela fez, pelo aquele trabalho que ela fez para Deus. Então nós não acreditamos que nós vamos ser julgados depois de morrer. Nós vamos receber no céu, que você vê lá em Apocalipse 2 e 3, onde uns vão receber galardão, uns vão receber coroa, outros vão receber um novo nome, vão estar sentados ao lado de Deus. Então nós cremos nessa ideia. Tá bom? E aquele que não quer servir a Deus, que quer ficar fazendo maldade, fazer coisas ruins, mesmo estando muitas vezes dentro da casa de Deus, mas mesmo assim agem com maldade, com coisas que desabonam a palavra de Deus, eles vão receber um julgamento também para um tormento eterno. Então nós temos essas duas linhas. Quando nós morremos, ou nós já estamos garantidos para o céu, ou já estamos garantidos para o tormento eterno, tá bom? Outra, como nós falamos, nós usamos várias passagens, você vai encontrar que Paulo está falando dos que descansam no Senhor, certo? Quando nós entendemos aqueles que descansam no Senhor, nós sabemos que nós vamos encontrar, nós sabemos que quando Jesus voltar, quando ele raiar no céu, aqueles que dormem vão ressuscitar. E nós que estivermos vivos, nós vamos ter um corpo glorificado. Então nós temos a ideia que tanto no céu quanto no inferno, as pessoas vão com alma e corpo. Tá bom? A diferença é que no céu nós sabemos que o corpo vai ser glorificado, então ele vai passar por uma transformação. Como essa transformação nós não temos ideia, mas nós sabemos que o corpo vai ser transformado, mas que ele vai viver, vai ser um corpo novo, um corpo diferente. Nós temos também várias linhas de interpretação a respeito desse assunto. O que nós sabemos que é a alma e o corpo, ele vai habitar no céu. E a alma e o corpo, eles vão habitar no Hades. O Hades é o lugar de sono da alma, tá bom? Hades, Sheol, inferno, são tudo descanso da alma. Naquele grande dia, você vê que o Apocalipse capítulo 20 diz que o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, no Guiena, que é chamado no Novo Testamento. Então, esse sim, agora é a segunda morte, tá? Então, a primeira morte é a morte do corpo, onde o corpo morre, cai para a terra, o espírito retornou para Deus e a alma vai ficar esperando o julgamento. Então, meus irmãos, nós não acreditamos, ou eu não consigo acreditar, e depois eu vou trazer alguns outros vídeos aqui, tá bom? Onde nós vamos se aprofundar mais a respeito desse assunto. Eu não quis se aprofundar mais, porque nós temos ainda a escatologia, e lá eu vou explicar mais a fundo, com versículos, com todas as bases a respeito desse assunto, tá bom? Mas Filipenses, capítulo 1 também, versículo 23 e 24, nós vemos que Paulo fala que quando ele morrer, ele vai se encontrar com o Senhor e ele não vê a hora. Então nós temos ali por base ali que quando a Bíblia está dizendo que aqueles que estão dormindo na presença do Senhor, está dizendo da parte material. Por quê? Porque a parte da alma, ela está em algum lugar. Ou ela está no paraíso, no céu, ou ela está no Hades, tá bom? Está na profundeza, esperando, sabendo que esse Hades, ou Sheol, ou como você chamar,
ele ainda não é o tormento completo que nós lemos no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. A partir do versículo 19, nós temos uma ideia que esse Hades, ele já é um lugar de sofrimento, onde o rico estava sofrendo tanto que ele não queria nem que seus irmãos, nem que o seu próprio pai fosse para aquele lugar. Então nós acreditamos sim que a alma daqueles que morreram fora da presença do Senhor, eles estão em tormento, e aqueles que morreram na presença do Senhor, eles estão aguardando no paraíso, no céu, para aquele grande dia, mas nenhum deles estão em falta de consciência, todos estão conscientes. Uma dúvida ou um pensamento que nós não podemos afirmar é se eles lembram de tudo. Nós acreditamos que talvez ele não lembre da sua família, talvez eles não lembrem de tudo, todas as coisas, mas em partes, segundo aquilo que está em Apocalipse 6, versículo 9 e 10, em partes eles lembram sim, porque eles lembram, eles morreram por uma causa, e que causa era essa? A causa da obra de Deus. Então, em partes eles lembram sim, tá bom? Então, depois nós vamos falar no estudo de escatologia, nós vamos explicar mais a fundo a respeito do Guiena, ou Lago de Fogo, tá bom? Aí nós vamos explicar mais. Eu não quis explicar nesse vídeo para que nós não viéssemos atropelar o estudo que vem. Então, nós acreditamos sim que todos aqueles que morrem agora, se eu morrer agora, eu estiver em Cristo verdadeiramente, eu vou para o paraíso no céu. Se eu não estiver em Cristo, eu vou para o Hades. Então, para a gente finalizar, para você entender, nós cremos que nós somos trino, espírito, alma e corpo. Na hora que nós morremos, Eclesiastes 12, versículo 7, o espírito retorna para Deus, tanto bom quanto ruim, tanto ímpio quanto que serve a Deus, qualquer um, o espírito retorna a Deus. A parte material, que é a parte da carne, volta para a terra. E agora a alma, essa sim, nós acreditamos que quando a segunda Bíblia ali que nós lemos ali em Lucas capítulo 16, quando estamos na presença de Deus, os anjos vêm escolta para o paraíso no céu. Parte das pessoas que não servem a Deus, que não fazem a vontade de Deus, eles estão esperando no Hades, ou Sheol, ou no inferno. Eles estão esperando, aguardando o tormento eterno, tá bom? Então, quando nós morremos, nós já estamos garantidos céu ou inferno. O julgamento que vai acontecer ali é um julgamento para galardão. Você vai receber ali o galardão ali, vai receber as suas recompensas, e quem vai ter o julgamento mesmo é o ímpio, a igreja do Senhor. Quando os ímpios estiverem julgando, a igreja já vai estar com o Senhor. Nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 19, que a igreja desce com o Senhor, a noiva desce adornada com o seu noivo. Apocalipse, capítulo 19. Então a igreja já vai estar com o Senhor para que todos venham ser julgados. Aí você vai ver o inferno sendo lançado num lago de fogo. Você vai ver muitos sendo lançados no lago de fogo ali. Esses sim já estão esperando o julgamento eterno. Então a igreja não passa por esse julgamento, tá bom? Nós não cremos que a igreja passará pelo julgamento. Por quê? Porque nós já acreditamos que na hora que nós morremos, nós já recebemos o julgamento. Nós já recebemos o julgamento quando nós morremos. Então eu já sei se eu vou para o céu ou inferno na hora que eu morri. Se o anjo veio me escoltar, eu vou para o céu. Se o anjo não veio, é inferno, é Hades, é Sheol, tá bom? Então, quem passará pelo julgamento no final do Apocalipse são os ímpios, a igreja não. A igreja vai receber galardão, a igreja vai receber nome no céu, a igreja vai receber coroa, a igreja vai receber coisas da presença do Senhor, vai receber posição na presença do Senhor, mas não será julgada. Aí, tá bom?
Que Deus abençoe você mais uma vez. Não esquece de deixar o seu comentário, meu irmão. Você está esquecendo de deixar seu comentário aí. Não esquece de deixar o seu comentário aí, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha aí. Eu conto com você, conto com a sua ajuda aí, tá bom? Para que esse vídeo venha alcançar muita gente, vai alcançar muitas pessoas e nós possamos ter a noção daquilo que vai acontecer de verdade nas nossas vidas. Deus abençoe você.